Há um texto que eu não precisaria abri-lo para ler, porque os irmãos sabem de cor e salteado. Eu creio que é o versículo mais conhecido da Bíblia, ou pelo menos que os evangélicos mais conhecem, citam. Quem saberia me dizer? João 3,16. Eu quero ler com vocês esse texto de João 3,16 e pensar, na verdade, o quanto Deus insiste com a humanidade, o quanto Deus não desistiu de você. O tema da mensagem é esse: Deus não desistiu de você. E João 3,16 é prova disso. Muito bem, a assistente Bruna está aí hoje. Depois tem que passar assim, Paulinho aí, esse macete aí dos versículos. Estou contratando o Paulinho também. Glória a Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do Eterno: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu gostaria que só as pessoas do sexo feminino citassem esse versículo uma vez, depois os homens, depois todos juntos. Só as meninas. Só os príncipes. Vamos citar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Dá um abraço gostoso aí na sua Bíblia, e se você se sente à vontade, declare assim comigo: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Nesta hora eu serei ministrado pela inerrante, infalível, incomparável, indestrutível, santa e poderosa palavra de Deus. E eu corajosamente declaro: a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo, em o nome de Jesus. Você que crê e concorda, aplauda mais uma vez esse Deus maravilhoso, soberano, bendito, excelso, magnífico. A Ele toda honra, toda glória. Aleluia. Glória a Deus, graças a Deus. Aleluia. Amados, esse versículo bíblico, ele revela muitas verdades poderosas. Esse versículo bíblico, ele fala do imenso amor de Deus para com a humanidade. Esse amor incomparável, imensurável, esse amor que cobre a multidão de pecados, esse amor resgatador, esse amor restaurador. Esse versículo fala do plano de Deus para a salvação do homem. É o próprio plano de salvação expresso em um versículo tão curtinho, mas com verdades tão poderosas. É esse versículo. Ele revela também o significado da cruz e a ressignificação da cruz, porque a cruz nunca mais foi a mesma depois que Jesus passou por ela. Cruz que era sinônimo, símbolo de dor, de morte, de vergonha, de escárnio. Em Cristo Jesus, a cruz se torna símbolo de salvação, de honra, de amor, como já disse, de salvação. Esse versículo também ele revela o destino eterno dos remidos, ou seja, eles vão passar a eternidade com Jesus, porque eles são livres da condenação do inferno.
ele também revela o caráter universal da salvação, porque a salvação não é apenas para os americanos, ou para os europeus, ou para os asiáticos. A salvação é para todo aquele que nele crê, independente de estatura, independente de condição social, independente do quanto você sabe ou quanto você tem, e da onde você nasceu, da sua geografia. Ele não está preocupado com a etnia. Esse texto revela a universalidade da salvação, porque em qualquer canto desse planeta, onde alguém confessar Jesus como Salvador, reconhecer os seus pecados, se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus, confessá-lo como seu único Senhor e Salvador, essa pessoa, segundo a palavra, está salvo, porque a Bíblia diz: aquele que ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque aquele que crê será salvo. Você está aqui? Há algo tremendo que eu quero compartilhar com vocês a respeito desse texto, sobre um Deus que revela. João 3,16 revela que Deus não desistiu da humanidade, e portanto Deus não desistiu de você. Por quê? Quando Deus olha para você, quando Deus olha para a humanidade, Ele ainda olha pelo prisma do amor. Olha que coisa interessante. Adão e Eva falharam lá no Éden. Eles pecaram. Deus os expulsou do Éden, mas Deus não desistiu de Adão e nem de Eva. A Bíblia diz que o pecado aumentou de tal maneira que aquilo chegava a Deus de uma forma irritante, e Deus manda o dilúvio. Mas Deus preserva a família de Noé, porque mesmo com tanto pecado do homem ter se distanciado de Deus, Deus ainda não havia desistido da humanidade. E quando a gente vai continuando na história, a gente chega na Torre de Babel, e o homem, com o intuito em outras palavras, de agredir a Deus, de afrontar a Deus, eles queriam construir uma torre que pudesse tocar os céus, isso na ignorância deles. Eles tinham apenas uma linguagem, mas a Bíblia diz que Deus desceu, a linguagem do homem foi confundida, eles se dispersaram. Mas apesar dessa dispersão, Deus não desistiu do homem. É tremendo. Deus escolheu então um povo a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo esses homens tendo em algum momento de sua história pecado, errado o alvo, Deus não desistiu da humanidade. Portanto, Deus não desistiu da espécie humana. E quando Jesus vem, e é registrado no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira tão grande que não dá para expressar com palavras humanas, uma maneira tão imensurável. Isso revela que, mesmo com todo o histórico negativo do homem, com todas as falhas através dos séculos que o homem fez, com todos os pecados que o homem cometeu, séculos após séculos da existência da humanidade, Deus ainda assim olhou para a humanidade, não viu um justo sequer, alguém que ele dissesse: aquele ali merece ser salvo. Mas a Bíblia diz que ele olhou para essa humanidade e o amou tanto essa humanidade, que decidiu se manifestar em carne, entregar o seu filho para resgatar esta humanidade. Há algo no caráter de Deus que nós não conseguimos entender, e o texto de João 3,16 fala sobre isso, sobre essa não desistência de Deus. Por quê, pastor? Deus insiste com a humanidade. Deus insiste comigo e com você. Por quê, pastor?
porque Deus, no bom sentido da palavra, Ele está teimando em não desistir de nós. Quantos estão aqui? Sabe, muitos de nós já desistimos do Brasil. Muitos já desistiram de Belfort Roxo. Muitos já desistiram do marido. Muitos já desistiram do filho. Muitos desistiram do pai. Muitos desistiram de crer no ser humano como que se pode vir alguma coisa boa da humanidade. Mas quando Deus olha para nós, cada vez que eu leio João 3,16, eu vejo um Deus que insiste, persiste, continua, sem desistir da espécie humana. Talvez na nossa cabeça não há como conceber um Deus que, com tantas afrontas, com tantas aberrações, com tantas profanações, com tantas coisas ruins dirigidas a eles, e muitas vezes injustamente atribuídas a ele, mesmo assim Deus continua com seus braços abertos. Não podemos mensurar essa capacidade de Deus de permanecer acreditando em nós, de permanecer dando uma segunda chance. Olhar para João 3,16 e entender: Senhor, que bom que o Senhor não desistiu da humanidade ainda. Que bom que a sua palavra ainda está de pé, porque essa palavra é eterna. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Sabe, muitas vezes, por conta dos nossos pecados, das nossas escolhas erradas, nós desistimos de Deus. As pessoas não se afastam de Deus normalmente porque acham que Deus errou. Não, as pessoas afastam de Deus porque elas erraram e começam gradativamente se afastando. Não, eu já não tenho mais condições de ir para a igreja, ou eu já não sou mais digno disso, eu não sou mais digno daquilo, ou vou me afundar nisso, eu acho que Deus não me quer mais, eu acho isso, eu acho aquilo outro. Então a verdade é, eu escrevi a respeito disso. O homem desistiu de si mesmo por causa do pecado, mas apesar do pecado, Deus não desistiu do homem. Há muitas pessoas que literalmente estão na sarjeta. Há muitas pessoas que estão carregando culpas que Deus já liberou. Há muitas pessoas que ainda são prisioneiras do passado porque perderam uma oportunidade no passado, ou fizeram algo ruim no passado, e são escravas dos seus erros, escravas dos seus pecados, e não conseguem conceber a ideia de um Deus que, como o pai do filho pródigo, está com braços abertos, dizendo: meu filho, pode vir, eu só preciso de um coração arrependido. E quantos de nós estamos paralisados, às vezes em casa, ou paralisados no pecado, ou paralisados no tempo, sem buscar a Deus, sem ter comunhão, sem estar junto, sem compartilhar de momentos como esse. Por quê? Para mim não dá mais não, eu já fiz muita besteira. Para mim não dá mais não. Sabe o que acontece? Ter vergonha de voltar para a igreja. Você já viu alguém falando isso? Alguém já viu? Faz um sinal assim. Pois é. Não, sabe uma coisa? Tem vergonha de voltar para a igreja. Eu sei que se eu chegar lá, olha o que ela diz: todo mundo vai ficar me olhando. Aí você fala: não, fulano não é nada disso. As pessoas olham umas para as outras, mas não significa que todo mundo sabe do erro que você cometeu. Não significa que todo mundo está te censurando. Pode ser que até que alguém saiba e olhe para você com olhar de censura, mas você não pode deixar que um ou outro, ou meia dúzia de três, estraguem a sua comunhão com Deus. Talvez eu esteja falando agora para você que está aí nos ouvindo pelo Face,
esteja se sentindo assim: não, se eu for para a igreja, todo mundo vai olhar para mim, porque está todo mundo sabendo. Às vezes nós amplificamos o nosso erro, amplificamos o nosso pecado e diminuímos o poder do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. A capacidade de Deus de nos receber, nos redimir e nos dar uma vida nova. Então, quando eu penso que Deus não desistiu da humanidade, não desistiu de você, à luz de João 3,16, é porque Deus ainda está olhando para nós com os olhos cheios de amor. E é um amor que excede o nosso entendimento, excede a nossa compreensão, e segundo a palavra, cobre uma multidão de pecados. Um amor maior que o de um pai, que de uma mãe, um amor incomparável. Esse é o amor de Deus. Sabe, eu estava lendo a respeito de um autor que ele era jornalista e um ateu, e um homem que brincava com o nome de Deus. De repente ele decidiu estudar a respeito de Jesus para provar que Jesus era uma farsa, segundo ele. E ele, cheio de preconceito, eu diria até de ódio no coração, ele sai a campo para pesquisar o que para ele era uma farsa, que ele iria comprovar. Só que à medida que ele começou a pesquisar e ver os vestígios, as evidências, ele começou a se apaixonar pela figura de Jesus. E quando ele termina a sua pesquisa, ele transforma em livro, que até virou um filme, mas infelizmente não foi divulgado. Ele fica apaixonado por Jesus. Ele se torna um defensor da fé e escreve um livro em defesa da fé. História de um ateu que queria provar: eu vou provar, se Deus quiser, que ele não existe. Se Deus quiser, eu vou provar que ele não existe. E aí ele teve um encontro tremendo com a pessoa de Jesus. Ele teve um encontro tremendo com a palavra. Ele teve um encontro tremendo com as pistas que Deus deixou e muitos ignoram. E esse homem, que era alguém que ignorava a Deus, foi recebido por Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo, pastor Val, o exemplo do grande Paulo. Paulo estava cheio de sentimento de justiça própria, de religiosidade. Ele estava com sangue na boca, querendo perseguir e, se preciso for, matar os cristãos. E ele está com carta das autoridades romanas, com carta do Sinédrio, para mandar prender quem pregasse em nome de Jesus. Até que literalmente Paulo cai por terra. E aquele homem que estava sedento por para pegar os cristãos, ele tem um encontro com Cristo. Aleluia. E esse encontro revelou o quanto Paulo estava equivocado e o quanto ele iria sofrer pelo seu chamado. E depois daquela experiência que ele teve com Jesus, aquele grande perseguidor se tornou em um homem perseguido por amor a Jesus. E foi exatamente aquele homem improvável que Deus usou para lhe dar as maiores revelações do chamado Novo Testamento. A teologia neotestamentária, grande parte dela está firmada nas cartas paulinas, nos escritos paulinos. Deus usa com tanta revelação alguém que antes perseguia o Evangelho. Sabe, eu não posso desistir da humanidade. Eu não posso desistir de mim, eu não posso desistir de você, porque Deus não desistiu. Mas há pessoas, talvez você conheça, que desistiram de si mesmos. Eu não vou mais caminhar, eu não consigo mais me levantar, eu acho até que Deus não está nem aí para mim. Eu quero te dizer, se você está ouvindo isso, é uma prova de que Deus quer falar contigo. Levanta,
Vamos dar a volta por cima. Vamos começar de novo. Ainda há tempo de começar de novo, porque Deus está olhando para esta humanidade com os olhos cheios de amor. Mas pastor, se Deus está olhando para a humanidade com os olhos cheios de amor, por que há tanta desgraça, há tanta violência? Porque apesar de Deus estar olhando para a humanidade não está olhando para Deus. As pessoas estão olhando para o seu umbigo, estão olhando para a vida dos outros, estão olhando até para Satanás, estão olhando para tantas coisas, menos para Deus. Mas a grande verdade é que, independente do número, de quantas pessoas não estejam olhando para cima, Deus está olhando para essa terra, ainda com os olhos cheios de amor, como quem diz: eu não desisti daquilo que eu criei, eu não desisti da humanidade, eu não desisti do Brasil, eu não desisti de Belfor Roxo, eu não desisti de você, eu não desisti de você que está me ouvindo, eu não desisti de você que está aqui, eu não desisti de você. E essa é uma verdade que eu preciso entender. Deus, obrigado porque o Senhor não desistiu de mim. Sabe, irmãos, às vezes eu estou aqui no púlpito e lembro que um dia uma jovem se aproximou de mim e disse: olha, eu fui para a igreja. E eu estava sorrindo para ela, falou: Senhor, eu quero que você vá comigo. Eu olhei para ela e falei assim: menina, você está maluca? Tadinha, menina, com um sorriso de orelha a orelha. Eu tive um encontro com Jesus, olha, eu fui para a igreja e tal, e eu quero levar você. E quando eu comecei a falar com a mentalidade decaída, fui idiota. A menina: e hoje eu estou aqui. Eu imagino Deus lá em cima: tadinho dele, sabe nada. Gente que vai ficar vivendo assim, eu vou te pegar, rapaz. E Deus me pegou, glórias a Deus que Ele me pegou. E quando Ele me chamou, eu disse assim: entendi, Senhor, eu entendi, e eu me entreguei para Ele, e desde então nunca desisti. Mas essa palavra precisa chegar no coração daquelas pessoas que desistiram, que estão se culpando. Por que eu fiz aquilo? Por que eu perdi aquela oportunidade? Por que eu falei aquilo? Por que eu fui cair naquele golpe? E Deus está dizendo: o seu pecado não é mais poderoso do que o sangue de Jesus. Porque a Bíblia diz em João 7 que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E aí eu vou para João 3,16: Deus não desistiu de você, porque Ele ainda te ama. Então você não precisa entender o amor de Deus, você precisa apenas se render a Ele. Pare de idolatrar a sua mente, pare de idolatrar a sua razão. Por que você está falando isso, pastor? Porque existem pessoas que leram meia dúzia de heresias por aí e se acham doutoras em teologia e tem que ter uma razão para tudo. E acham que a fé é para os ignorantes. A maior ignorância é ignorar as Escrituras e o poder de Deus. Um dia Jesus falou com um monte de homens que se julgavam sábios, eram doutores na lei, escribas, fariseus, saduceus, expertos na lei, expertos na religião. Jesus olhou para eles e disse assim: errais. Por que vocês estão errando?
porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Aí você diz, pastor, ele estava falando além da Torá. É verdade, ele estava além da Torá, porque a Torá não é maior que Deus. Você está aqui ou não? Apesar de ser a palavra de Deus. Eu não consigo entender o poder do perdão, a capacidade de Jesus, de Deus, de lançar no mar do esquecimento os nossos erros. Ele não desiste de nós porque Ele nos ama. Ele não desiste de nós porque Ele tem uma capacidade maior do que eu e você de perdoar. Então Ele olha com os olhos do amor. Glória a Deus. Mas o amor, ele não pode ser injusto, porque a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Mas quando Deus nos olha com amor, e Ele encontra em nós um arrependimento, Ele então começa a nos olhar além dos olhos do amor, com os olhos do perdão. E Deus perdoa o imperdoável. Talvez, se você visse alguém estuprando a sua filha, ou matando o seu filho, com razão, você não deveria perdoar essa pessoa com razão. Mas quando o Evangelho entra, o Espírito Santo entra, a tua razão diminui, o amor aumenta, e a semelhança de Deus, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança, contrariando a lógica humana, sabe o que acontece? Você perdoa. Você perdoa. Uau! E muita gente fala assim, não é possível. Fulano matou, fulano roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano era uma prostituta, fulano não merecia. E como é que agora ela entrou para a igreja e diz que está salva? É porque as pessoas querem colocar a razão acima do amor e da capacidade de Deus de nos perdoar. Porque o sangue que nos purifica de todo o pecado, Deus não faz restrição ao pecado, exceto ao pecado contra o Espírito Santo. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Não importa se eu matei, se eu adulterei, se eu roubei, não importa o nível desse pecado. E isso vai além da nossa capacidade de raciocinar. Então João 3,16 está dizendo: então eu creio em Deus, eu recebo o seu perdão, então eu não pereço na condenação do inferno, porque eu sou liberado por causa de Jesus. Então eu recebo o perdão de Deus, que me olha com amor. Aleluia. Ele me olha cheio de amor, e quando eu erro, eu te perdoo, meu filho, eu te perdoo. Só que esse perdão não existe depois que você morre. Biblicamente falando, Hebreus 9,27 diz que alguns homens está ordenado morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então depois que morreu não tem intercessão. Não estou querendo ferir a religião de ninguém, mas não adianta ser devil. Morreu. Ou é condenado, ou é absolvido.
Depende de como você morreu, com Cristo ou sem Cristo. Porque aquele que está em Cristo, ainda que esteja morto, viverá. Então eu olho para João 3,16, eu vejo esse amor de Deus sobre nós, que não desistiu de nós, porque Ele nos ama, que não desistiu de nós, porque Ele nos perdoa, que não desistiu de nós, porque Ele quer que entremos no destino que Ele preparou para nós. Aleluia. Eu quero usar esse ponto para falar sobre isso, sobre o nosso destino, porque João 3,16 fala do destino da humanidade. Então nós temos um destino eterno. E esse destino eterno está ligado ao nosso relacionamento com Deus. Imagina um ser santo, soberano. Irmãos, Deus não precisa do homem para ser Deus. Precisa? Não. Quando Adão e Eva pecaram, ele pensava de uma coisa: desisto, não quero mais ser humano, pronto. Quando o pecado aumentou, em vez de liberar a família de Noé, vai morrer todo mundo afogado, chega. Quando os hebreus, ou os judeus, ou os israelitas, como você preferir, se afastaram do Senhor e foram após outros deuses, eu pensei, também não quero mais povo nenhum, chega. Também não quero mais negócio de terra, nada, chega, tá. Volte o caos. O Espírito Santo vai continuar pairando sobre a face das águas, sobre a escuridão. Eu vou ficar no silêncio, ouvindo as estrelas que eu criei, e pronto, eu sou autossuficiente. Mas Ele decidiu se relacionar conosco. Sabe por que Deus não desiste de nós? Por que, pastor? Porque Deus colocou dele mesmo em nós. Amém. Vós sois deuses, com D minúsculo. Você é a imagem de um Deus supremo, com D maiúsculo. Então Deus te criou com a capacidade de escolha, de pensar e de ser um co-criador, criar junto com Ele. Por isso você tem um destino poderoso em Deus. Sabe, Deus não desistiu de você porque você ainda não chegou no seu destino. Deus não desistiu de você porque todo o seu potencial ainda não foi liberado. Deus não desistiu de você porque você não está completamente alinhado com aquilo que Ele te projetou para ser, porque o seu projeto de vida ainda não foi concluído, porque ainda há muita coisa a ser feita nele. Porque Ele está dizendo: ei, meu filho, eu vou te usar muito, por isso eu não desisti de você, porque há uma grandeza a ser liberada, porque há muitas coisas poderosas a ser liberadas, porque há vidas a serem tocadas por mim, através de você. Por isso eu não desisti de você. Há uma grandeza a ser liberada, porque Deus amou o mundo, Ele continua amando. Ele se integra, Ele se submete a um ventre materno, se submete a uma infância, a uma adolescência, às autoridades humanas, ao escárnio, por amor a nós. E assim como nós temos essa capacidade de nos arrepender, eu falei isso na última mensagem, Deus tem a capacidade de nos perdoar. E às vezes uma, duas, Deus, mas vai lá, vamos lá, porque Ele sabe que há coisas poderosas ainda para fazer na sua vida. Estou vendo aqui uma mãe, uma avó e uma bisa. Aí eu olho para essa mãe e penso: bom, Deus ainda vai te usar muito na vida dessa criança. Se você deixasse de fazer tudo apenas para cuidar dessa criança, já seria a coisa mais poderosa que você poderia fazer esse menino um grande homem. Talvez para isso Deus a criou,
você vai criar um grande homem. Você vai revelar o meu amor através do seu cuidado para com ele, através do respeito para com o seu marido. Você vai falar de mim, você vai ler a Bíblia para ele. Ele vai se tornar um homem incrédulo, um homem temente, um homem abençoador. Porque o meu projeto na sua vida ainda não acabou. Então nós não precisamos perecer antes do propósito de Deus se cumprir. Mas se você perecer, no sentido de morte, você tem a vida eterna. Mas o Senhor não está interessado apenas em te dar a eternidade. Está interessado em que você toque outras pessoas. Deus não está interessado que você vá para o céu sozinho. Chega lá e diga: Senhor, que bom que eu cheguei aqui. Salvação é individual, né, Senhor? Então eu não falei de ninguém, para ninguém. Aliás, eu fui até um agente secreto, mas Senhor, eu guardei a minha fé. Igual Paulo, eu guardei a fé, eu não criei, não abandonei a fé, eu não deixei de crer. Não. Deus tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Você crê nisso? Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero desafiar você a dar um salto lá no futuro. Vamos pensar em termos assim de 5 anos. O que você está fazendo daqui a 5 anos? Não o que você vai fazer, o que você está fazendo. Vê lá. Você continua pagando aluguel? Sua casa continua por terminar? Você terminou a faculdade? Você está na sua profissão? Você abriu a sua empresa? Você está no ministério? Você está pregando? Você está cuidando de algum enfermo? Você está defendendo uma causa? Você está gerenciando uma obra? Você está cuidando de um bebê? O que você está fazendo? João 3,16 revela o amor de Deus imenso, revela a capacidade de Deus de nos perdoar, mas revela também que nós precisamos nos alinhar a Ele para liberar o potencial que Ele colocou em nós. Revela que você tem um destino tremendo, que Deus ainda quer fazer coisas tremendas na sua vida, que de fato Ele não desistiu de você. Aleluia. Aleluia. O que você está fazendo? O que seu filho está fazendo? Mais se quiser. Mas João 3,16 revela que você não é escravo de uma geografia, você não é vítima da sociedade, que não é um partido político, ou um estado, ou um sistema político, econômico, social que vai fazer você crescer. Quem dá o crescimento é Deus. Quem te levanta é Deus. Quem te exalta é Deus. Quem derruba é Deus. Quem faz e acontece é Deus. Então João 3,16 lembra que o teu futuro será bom e a tua esperança não será frustrada. Aleluia! Lembra que você não vai perecer. Você não vai perecer.
Porque Deus sabe os pensamentos que tem a teu respeito, pensamento de paz e não de mal, para te dar um fim favorável. Deus faz coisas extraordinárias e Ele quer usar a sua vida para revelar o extraordinário. Então, meu amado, não desista de você. Não desista de quem você ama. E não desista de quem Deus mandar você investir. Você quer renovar suas forças? Você quer romper com a paralisia? Faça uma oração aí ao Senhor. Faça uma oração ao Senhor. Diga para Ele: Pai, estou aqui. Eu acredito. Eu quero ir além. Eu quero avançar, papai. Eu quero sair dessa estação. Eu quero tocar em vidas com os dons e os talentos que o Senhor me deu. Em nome de Jesus. Fale com Ele. Ele continua cuidando de você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Deus que cuida de mim em cada detalhe. Eu tenho Deus que já fez em mim o seu milagre. Livrou-me do que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer.
azul, o nosso lindo céu. Quando o sol se vai, a lua logo vem e nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. O seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta. Deus está cuidando de tudo. O meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no seu amor. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim, nos detalhes cuida de mim. Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial. Sabe, amado, esse é meu Deus. Aleluia. Esse é o teu Deus. Ele cuida de você nos mínimos detalhes, as coisas pequenas que você nem imagina. Sabe, Ele programou coisas poderosas para a sua vida. Ele tem um futuro poderoso em suas mãos. Basta você se alinhar ao destino que Deus tem para a sua vida. Pare de fugir, pare de se culpar, ou pare de culpar os outros. Mas diga: Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu quero começar de novo, quero fazer a tua vontade. Eu estou entendendo, eu recebo o teu amor, o teu perdão, eu recebo o que o Senhor tem para a minha vida. Eu já bati a cabeça aqui e ali, já cansei, como diz a expressão, já cansei de dar murro em ponta de faca. Já me senti tal, já me senti isso, já fui menosprezado, já fui envergonhado, já me decepcionei. Mas Deus está dizendo: filho, eu te amo muito. Eu te amo muito. Muito, 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 muito. Você não imagina como eu te amo. Ninguém teria coragem de entregar o seu próprio filho para salvar alguém. Deus teve. Talvez se fosse eu e você como um Deus soberano, eu vou me manifestar em carne. Eu vou ficar no ventre 9 meses. Eu vou ser criança. Vou ser adolescente. Para alguém que está acima do tempo, é o Senhor do universo. Se submeter a tudo isso, não sei se você já pensou nisso. É muita coisa. Mas Ele fez por mim e por você. Sabe por quê? Porque Ele não desistiu de você. Hoje, por alguma razão, estava tomando banho e essa frase veio na minha mente, Paulo. A frase que muitas pessoas, por causa do pecado, desistem de Deus. Mas Deus, apesar dos pecados dessas mesmas pessoas, não desiste delas. Tudo que Deus quer alguém que diga assim: Senhor, eu me rendo a Ti, me perdoa. Alguém como aquele filho pródigo que diz: Pai, eu vou dizer para o meu pai que pequei contra o céu e perante Ele. Ele ensaiou um discurso para dizer para o pai, reconhecendo que pecou contra o papai e contra o Pai Celestial.
e o papai o recebeu gostoso. Alguém entre nós que por alguma razão parou de caminhar, talvez decepcionado com alguma coisa, sabe? Enquanto nós estivermos aqui, a igreja será um lugar de pessoas imperfeitas. Ah, pastor, tem muito hipócrita na igreja, a vaga para mais um, talvez você seja esse hipócrita que esteja faltando aqui. Ah, mas na igreja tem gente falsa. Tem lugar para mais um falso, pode vir também. Mas na igreja tem muita gente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que teve o caráter transformado. Há pessoas que estão prontas para subir, mas outras que desceram pedra no sapato de alguém. Oh, aleluia! E o trigo que cresce junto com o joio. Mas eu quero convidar você que quer de repente voltar para o caminho, que quer entregar a sua vida a Jesus, se há alguém aqui entre nós, enquanto nós estivermos declarando mais uma vez, eu quero que essa realidade se expresse na sua vida, a certeza de que Deus está cuidando de você. Sabe, eu lembrei lá de onde Deus me tirou. Graças a Deus, minha mãe ela vem nos finais de semana, ela passa conosco, ela está conosco lá em casa. E eu pude lembrar de momentos assim de que a gente não tinha algumas coisas que nós queríamos, ou seja, muitas coisas na verdade, mas uma coisa que nunca faltou lá em casa foi o amor da minha mãe, e suplantou muitas coisas, sabe? Muitas coisas. Quando eu olho de onde Deus me tirou, o que Ele tem feito na minha vida, eu percebo que isso é mais do que amor de mãe, que eu tenho vivido por causa do amor do Pai. O amor do Pai é maior do que o amor de qualquer mãe. É muito poderoso. Eu quero convidar você a se render a Ele. Enquanto nós declaramos mais uma vez, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele está cuidando.